Numa noite em Lisboa, sob as luzes que dançavam no Tejo, Isabela Duarte entrou no palácio decidida a provar que não era mais a mulher que um dia foi deixada para trás. Mas um beijo impulsivo, diante de todos, mudou seu destino para sempre. O que começou como vingança tornou-se desejo, e o que era apenas orgulho se transformou em amor intenso, perigoso, inevitável. Entre um passado que insiste em voltar e um homem capaz de destruir ou salvar seu coração, Isabela precisará escolher, fugir ou finalmente se entregar. A noite de Lisboa vestia-se de um manto de veludo escuro, salpicado pelo dourado de milhares de postes de luz refletidos no Tejo cintilante. Na cidade carregada de história e vielas onde o fado se derramava, o Palácio da Ajuda erguia-se imponente, testemunha eterna de gerações de reis que ali caminharam. Naquela noite, o palácio abria suas portas para um baile luxuoso, reunindo a elite da capital, políticos, empresários, artistas e aqueles que só viviam para serem vistos sob a luz dos outros. Isabela Duarte parou diante dos degraus de mármore, o coração batendo tão forte que parecia que toda a cidade poderia ouvi-lo. Durante semanas, ela havia lutado consigo mesma sobre aparecer ou não. Razões para fugir não faltavam: o medo das comparações, a dor ainda aberta da separação e, sobretudo, a lembrança de Ricardo Monteiro, o homem que um dia dissera amar lá, mas a deixara como se não tivesse valor algum. Mas naquela noite, ao ter certeza de que Ricardo estaria presente com a nova amante, o orgulho adormecido em seu peito explodiu. Disse a si mesma: não vou me esconder mais. Por mais que minhas pernas tremam, entrarei como uma rainha. O vestido vermelho que escolhera não era acaso. O cetim abraçava suas curvas, sensual sem ser vulgar, como uma chama desafiadora em meio à multidão pálida. Cada passo em seus saltos altos era como uma lâmina cortando o orgulho gasto de Ricardo. O cabelo preso em coque deixava à mostra o pescoço delicado, e os lábios, tingidos de vermelho intenso, proclamavam que ela já não era a mesma mulher que um dia chorara em silêncio. Naquela noite, Isabela viera provar que Ricardo havia perdido uma mulher insubstituível. Assim que atravessou as portas de madeira talhada, uma onda de música a envolveu. A orquestra tocava tangos misturados a valsas europeias, incendiando o salão com uma ostentação quase excessiva. Os imensos lustres de cristal refletiam-se nas taças de champanhe e nas joias cintilantes nos colos das damas. Risos misturavam-se a comentários sussurrados, compondo uma sinfonia falsa, onde cada sorriso era calculado e cada olhar medido. Isabela caminhava com serenidade aparente, embora por dentro fosse um turbilhão. Sabia que, a qualquer instante, os olhos de Ricardo a encontrariam, e como se o destino tivesse marcado o momento, enquanto levava a taça de champanhe aos lábios para disfarçar o tremor das mãos, ela cruzou aquele olhar familiar. Ricardo estava no centro da multidão, igualzinho aos velhos tempos, terno impecável sob medida, rosto luminoso, sorriso arrogante e inalterado. Mas ao lado dele havia uma presença que fez o peito de Isabela se apertar. Uma loira alta, deslumbrante como uma estátua viva, envolta num vestido prateado reluzente. O braço de Ricardo repousava orgulhoso na cintura dela, exibindo-a como um troféu. O passado veio à tona como uma ferida reaberta, lembrando todas as vezes em que ele a fizera sentir-se pequena, insuficiente, indigna. Mas, em vez de baixar a cabeça, Isabela respirou fundo, ergueu os ombros e deixou seus olhos brilharem de determinação. Não seria mais vítima daquele jogo. Com um sorriso levemente cruel, Ricardo avançou até ela. Sua voz ecoou alto o suficiente para que os curiosos em volta a ouvissem. Isabela, não esperava te ver aqui. Tens estado bem? Palavras doces, envoltas em veneno. Cada sílaba era uma lâmina escondida, desejando vê-la tremer diante dele e da nova conquista. Isabela sorriu, embora seu estômago se contorcesse. No instante em que ia responder, seu olhar desviou para o bar e parou. Um homem estava ali, alheio ao burburinho ao redor. Alto, de ombros largos, cabelos negros penteados para trás com naturalidade, barba bem aparada que ressaltava uma masculinidade irresistível. O terno escuro que vestia não ostentava, mas exalava elegância refinada. O que realmente a paralisou
Foram os olhos serenos e penetrantes, como se nenhuma máscara humana pudesse resistir ao seu olhar. Um arrepio elétrico percorreu todo o corpo de Isabela. De repente, o mundo ao redor perdeu nitidez. Só restava aquele homem. Um impulso inexplicável tomou conta dela, forte demais para ser contido. Isabela voltou-se para Ricardo e, com um sorriso altivo, respondeu: "Coragem nunca me faltou. Aliás, estou melhor do que nunca." Antes que ele pudesse retrucar, ela se virou e caminhou decidida em direção ao bar. O som dos saltos no mármore ecoava como tambores de vitória. A multidão silenciou, curiosa, parou diante do estranho, ofegante, coração prestes a explodir, mas a mão firme repousou sobre o peito dele. Num instante inclinou-se e encostou seus lábios nos dele. O mundo desmoronou. Sussurros e exclamações ecoaram pelo salão, mas Isabela não ouvia mais nada. Restava apenas o calor dos lábios dele, a firmeza inesperada do braço que a segurava pela cintura. Ele não a afastou. Ao contrário, correspondeu ao beijo com intensidade serena, confiante, que fez o corpo dela estremecer. O que deveria ter sido uma provocação, um teatro para humilhar Ricardo, tornou-se algo irreversível. Naquele contato, Isabela percebeu que abrira uma porta impossível de fechar. Ao erguer o rosto, seus olhos se encontraram pela primeira vez. Neles, ela viu curiosidade, divertimento e uma luz tão poderosa que a deixou sem fôlego. Ele sorriu de leve e murmurou em seu ouvido, com voz grave como um fado prolongado. Isso foi inesperado. As faces de Isabela coraram. Antes que pudesse responder, uma amiga a puxou pelo braço. Ela deixou para trás aquele abraço, mas levou consigo um turbilhão inominável. No íntimo sabia, o jogo que começara naquela noite teria ecos duradouros. Naquela manhã, Lisboa despertava sob um sol límpido, mas Isabela Duarte não encontrava nenhum traço de paz. Sentada na pequena cozinha, com a xícara de café já fria entre as mãos, ela fitava o vazio através da janela por onde a luz dourada se derramava. Na poltrona, o vestido vermelho ainda estava lá, testemunha silenciosa da ousadia da noite anterior. Ela acreditara que, ao deixar o Palácio da Ajuda, tudo terminaria. Mas o coração a traía, repetindo sem cessar cada instante daquele beijo. Isabela recordava o calor da respiração dele em seus lábios, o braço que a apertava como se quisesse proteger e possuir ao mesmo tempo, e, sobretudo, o olhar após o beijo, um olhar de curiosidade, de desafio e de algo que nunca recebera de Ricardo. Atenção plena, sem julgamento, sem cálculo. Sacudiu a cabeça, tentando expulsar as lembranças que a faziam tremer. Foi só um teatro? Apenas isso, murmurou, como se ao repetir várias vezes a frase, ela pudesse se tornar verdade. Mas a vida não se deixava domesticar tão facilmente. Assim que chegou à agência de comunicação onde trabalhava, Isabela sentiu o ar diferente. Normalmente, os colegas estariam mergulhados nos celulares ou debatendo projetos. Naquele dia, cada passo dela parecia rasgar uma cortina invisível, revelando olhares furtivos, risos abafados, sussurros interrompidos. Eram todos para ela. Na tela do celular de um colega no corredor, Isabela viu de relance a imagem o instante capturado no palácio. Ela, em seu vestido vermelho, beijando o homem misterioso no balcão do bar. O ângulo era perfeito. A luz dos lustres de cristal transformava a cena em algo saído de um filme de romance luxuoso. Abaixo da foto, as legendas zombeteiras. Nova amante milionária? Quem é a misteriosa mulher do beijo da noite? O sangue lhe subiu ao rosto. Endireitou a postura, acelerou o passo, decidida a não dar a ninguém o prazer de ver sua aflição. Por dentro, no entanto, o coração era um tambor descontrolado. Foi nesse momento que Teresa Faria surgiu, quase correndo, e a puxou para a pequena sala de descanso dos funcionários. "Isa, estás louca?" Teresa arfava, a voz uma mistura de susto e preocupação. Isabela apoiou-se na parede, braços cruzados, fingindo indiferença. Foi só um impulso. Nada que importe. Teresa arregalou os olhos, incrédula. Nada que importe? Isa, a cidade inteira está comentando. A tua foto já está em grupos privados. E eu acho que sei quem era aquele homem. Isabela ergueu o olhar, olhos escancarados. Sabes? Teresa mordeu o lábio.
Baixou a voz como se temesse que alguém ouvisse. Não tenho certeza, mas acho que já o vi numa revista econômica. Ele não é qualquer um. Se não me engano, é Miguel Santiago. O nome soou como um sino dentro da cabeça de Isabela. Ela já ouvira falar um dos empresários mais bem-sucedidos da Europa, herdeiro de uma família tradicional, mas conhecido sobretudo pela ousadia nos negócios. Miguel Santiago, nome reverenciado por jornais financeiros como um imperador moderno. Isabela riu, um riso forçado, tentando agarrar-se a um fio de racionalidade no meio do caos. Pode ser coincidência. Eu nem sei quem é. Teresa pousou a mão em seu ombro, olhar carregado de apreensão. Isa, cuidado. Se for mesmo ele, isto não vai acabar bem. Um milionário e uma foto escandalosa é dinamite. Isabela apertou as alças da bolsa, impondo calma a si mesma. Mas ao voltar para a mesa, encontrou o laptop já aberto numa notícia online. O beijo misterioso no Palácio da Ajuda. A foto ampliada estampava a tela com clareza implacável. A tarde inteira foi um suplício. Ela tentava enterrar-se nos relatórios, mas as letras dançavam diante dos olhos. Os risos contidos, os olhares oblíquos dos colegas pesavam como chumbo no ar. Ao pensar em Ricardo, um tremor de raiva lhe percorria o corpo. Sabia bem que ele devia estar em algum lugar, sorrindo satisfeito, vendo-a reduzida a espetáculo público. Quando deixou o trabalho, o sol já se despedia. Os últimos raios tingiam de rosa os telhados vermelhos de Lisboa. Mas, em vez de serenidade, Isabela sentia apenas um vazio. Caminhou pela Rua Augusta, atravessou o Arco Triunfal até a Praça do Comércio, carregando um peso invisível. O som de uma guitarra ecoava de um músico de rua, entoando um fado triste sobre amores perdidos e destinos cruéis. Isabela parou, ouviu, e por um instante as lágrimas quase transbordaram. Será que havia aberto uma porta que jamais se fecharia? Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento em Alfama, o bairro antigo pulsava lá fora com vozes de turistas, passos sobre as pedras e o lamento do fado vindo de uma taberna próxima. Ela fechou a porta, deslizou as costas pela madeira e se deixou cair no chão. A cabeça girava, o coração pesava. Isabela não era frágil. Havia enfrentado uma carreira exigente, fofocas cruéis, a traição de Ricardo. Mas dessa vez, não era o julgamento alheio que a abalava. Era a lembrança viva nos lábios, a sensação de um beijo que deveria ter sido impulso, mas se gravara fundo como marca indelével. Quanto mais negava, mais sentia-se arrastada por ele, como quem luta contra uma onda impossível de conter. Levantou-se, encarou o espelho da sala. Refletia uma mulher de olheiras profundas, mas com uma chama ainda acesa nos olhos. Tocou de leve aos próprios lábios e murmurou: "Não significa nada." Mas a mente retrucou de imediato: "Se realmente não significa nada, por que o coração aperta toda vez que recorda?" A nuit foi de insônia. Rolava na cama, ouvia o vento nas janelas, os sinos distantes das igrejas. Cada som a empurrava mais fundo no labirinto das lembranças, onde o beijo no Palácio da Ajuda se repetia sem cessar. Só adormeceu perto da manhã, e até nos sonhos o rosto e os olhos daquele homem a perseguiam. No dia seguinte, o escritório fervilhava. Um tabloide famoso estampava na capa: "Quem é a mulher do beijo escandaloso com o magnata misterioso?" A foto no palácio era exibida em destaque, acompanhada de especulações. Isabela entrou e sentiu dezenas de olhares a segui-la. Respirou fundo, ergueu-se altiva, mas cada passo era uma batalha. Dentro dela, duas forças em choque: a vergonha de ser alvo de fofocas e o medo crescente de que Teresa estivesse certa de que o homem fosse mesmo Miguel Santiago. Na hora do intervalo, Teresa deixou sobre sua mesa uma revista de economia. Na capa, o rosto inconfundível: Miguel, olhar penetrante fixo na câmera, sob o título em letras grandes: Miguel Santiago, o bilionário que redefine o futuro dos negócios em Portugal. Isabela folheou apressada. A imagem impressa coincidiu perfeitamente com a memória daquela noite. Não havia mais como negar. O homem que beijara diante de todos era Miguel Santiago, um dos mais poderosos do país. Ela afundou na cadeira, como se o chão lhe tivesse sido arrancado. Teresa pousou a mão em seu ombro e sussurrou: "Isa, tens de ter cuidado. Um homem como ele
não entra na vida de alguém por acaso. Isabela mordeu o lábio. Sabia que Teresa tinha razão. Sua vida, já complicada, agora estava sob os olhos de um bilionário e da imprensa. Aquilo poderia mudar tudo: carreira, reputação e talvez até seu coração. Naquela tarde, de volta ao apartamento, tentou evitar as redes sociais, mas as notificações pulavam. Mensagens de amigos, colegas, até conhecidos distantes. Todos perguntando a mesma coisa: quem é aquele homem? Desligou o celular, jogou-o no sofá e segurou a cabeça entre as mãos. No silêncio, a verdade era inescapável. Sua vida não seria mais a mesma. Um beijo impulsivo havia rasgado a frágil paz que levara anos para construir. Fechou os olhos, respirou fundo e perguntou-se: será que estou pronta para o que vem aí? Do lado de fora, Lisboa mergulhava num pôr do sol deslumbrante. Dentro de Isabela, porém, a tempestade apenas começava. A segunda-feira chegou e Lisboa despertava com o ritmo apressado de sempre. Mas, para Isabela Duarte, nada havia de comum naquela manhã. Ao entrar no prédio envidraçado onde ficava a agência de comunicação, ela sentiu como se cada ladrilho do chão brilhasse sob os olhares atentos dos colegas. As fofocas do fim de semana não tinham se dissipado. Ao contrário, espalhavam-se como ondas incessantes. Assim que pousou a bolsa sobre a mesa, recebeu a notificação urgente: reunião extraordinária com novo cliente. Sala principal. Todos presentes. O coração dela afundou. Na mente, surgiu a imagem dos olhos profundos e do sorriso enigmático. Ela tentou se convencer. Impossível. Lisboa é enorme. Coincidências assim não acontecem. Mas a intuição sussurrava o contrário. Arrumou a camisa, respirou fundo e entrou na sala. No instante em que a porta pesada se fechou atrás dela, Isabela soube que não havia mais como fugir. Sentado à cabeceira, sereno e imponente, estava ele, o homem do beijo, Miguel Santiago. A luz que entrava pelas janelas se refletia no terno negro impecável, esculpindo-lhe os traços como se fosse uma estátua viva. Cabelos negros penteados para trás, barba aparada com precisão, presença masculina que dominava o espaço. Mas não era a aparência que fez Isabela estremecer. Foi o olhar dele, fixo nela desde o momento em que entrou. Não era acaso, era a expectativa. Ela hesitou por alguns segundos, depois retomou a compostura e se sentou no meio da mesa. Mas durante toda a reunião, não conseguiu se concentrar nos gráficos e números no telão. Cada vez que Miguel falava, com aquela voz grave, firme e ao mesmo tempo calorosa, seu coração tropeçava. E pior, ele a fitava com frequência, sem disfarces. Os colegas cochichavam e alguns lançavam olhares suspeitos em sua direção. Isabela sabia bem o que pensavam. A foto do beijo já havia plantado dúvidas e a presença de Miguel só adicionava combustível às especulações. A reunião durou quase 2 horas, mas para ela, cada minuto arrastava-se como um século. Tentava anotar, digitar, mas as mãos tremiam toda vez que ele dizia: nossa parceira de comunicação. As palavras soavam carregadas de intenção, como se desfizessem a fronteira entre negócios e aquele momento íntimo que compartilharam. Quando a reunião terminou e todos recolhiam os papéis, Miguel levantou-se. Com calma, porém firmeza, caminhou até ela. O coração de Isabela acelerou. Queria escapar, mas os pés pareciam presos ao chão. Ele parou diante dela, estendeu a mão. Senhorita? Interrompeu-se, os lábios curvados num meio sorriso, o olhar cintilando de ironia leve. Isabela engoliu em seco, pousou a mão trêmula na dele. Isabela. Isabela Duarte. Miguel inclinou a cabeça, a voz grave ressoando como uma afirmação. Isabela. Prazer em revê-la. O burburinho ao redor intensificou-se. O rosto de Isabela ardeu. Ela puxou a mão de volta, tentando parecer serena, mas Miguel não desviou o olhar. E antes que ela se afastasse, murmurou baixo, apenas para ela ouvir: espero que a nossa parceria profissional seja tão marcante quanto o nosso primeiro encontro. As palavras cortaram como lâmina, ferindo o orgulho dela e, ao mesmo tempo, despertando um tremor doce. Isabela virou-se depressa, escondendo as faces coradas. Mas sabia, dali em diante, não havia retorno. Saiu da sala quase correndo, como se temesse que, se diminuísse o passo, o olhar de Miguel a prendesse para sempre.
O corredor de carpete vermelho parecia não ter fim. Seu coração martelava, abafando até o som dos sapatos dos colegas. Precisava de ar, de espaço, de silêncio para respirar e expulsar a sensação de estar presa em uma rede invisível. Foi direto ao terraço do 6º andar, de onde se via a rua movimentada. Lisboa resplandecia sob o sol da tarde, mas para Isabela tudo parecia enevoado. Agarrou o corrimão, repetindo para si mesma: tenho que manter o controle. Ele é apenas um cliente, nada mais. Mas a lembrança do beijo irrompeu, esvaziando suas palavras. Som de passos atrás dela. Isabela se virou, assustada. Miguel estava ali, não apressado, apenas apoiado no batente da porta, mãos nos bolsos, olhar tranquilo e penetrante. Foge sempre que me vês? A voz dele baixa, com um toque de ironia suave. Isabela fechou os punhos, respondeu com firmeza: isto é um ambiente profissional, senhor Santiago. Não quero misturar as coisas. Uma sobrancelha dele se arqueou, os lábios curvando-se em paciência divertida. Chamei Miguel. Ela desviou o olhar, tentando escapar do fogo daquele olhar. Mas ele se aproximou, a distância entre eles reduzida até que Isabela pôde sentir o calor da respiração dele em sua pele. O que aconteceu naquela noite, para mim, não foi um erro. O coração dela se contraiu. Queria protestar, dizer que tudo não passara de encenação contra Ricardo. Mas a garganta fechou. As palavras não saíram. Naquele instante, compreendeu que o problema não era Miguel. Era ela mesma. Era a verdade de que uma parte dela desejara aquele beijo, de que nele encontrara algo esquecido. Ser vista, tocada, desejada. Virou-se de repente e se afastou, deixando Miguel no terraço. Mas antes que a porta se fechasse atrás dela, ouviu a voz dele, grave e firme. Não adianta fugir, Isabela. Ainda vamos ter muitas reuniões. As palavras ecoaram dentro dela o resto do dia. Trabalhou como uma máquina, os dedos dormentes no teclado, mas incapaz de apagar o som daquela frase. E no fundo, sabia que Miguel tinha razão. Aquilo era só o começo. Ao sair da empresa, já ao entardecer, o céu de Lisboa tingia-se de lilás. Os bondes amarelos serpenteavam pelas ladeiras estreitas, seus sinos tilintando como trilha sonora da cidade antiga. Isabela caminhava devagar, tentando encontrar calma no ritmo da cidade, mas o coração permanecia agitado. Recordou o olhar de Miguel na reunião, um olhar de reconhecimento, como se já a conhecesse no meio de centenas. Lembrou da voz dele, meio brincalhona, meio séria, que fazia o mundo silenciar. E lembrou também de Ricardo, o homem que a fizera duvidar do próprio valor, e que agora certamente observava tudo com um sorriso cruel. Parou diante de um pequeno café. Entrou, pediu um expresso e sentou-se à mesa junto à janela. Do lado de fora, os postes começavam a acender, iluminando o calçamento antigo. Deu um gole no café amargo, tentando recuperar o equilíbrio, mas o sabor apenas deixou mais claro o que já sabia. Sua vida havia tomado outro rumo. O beijo daquela noite, o olhar daquela manhã não podiam ser apagados como tinta borrada. Eram o início de algo maior. E Isabela, ainda que não quisesse admitir, já estava envolvida. Nos dias que se seguiram, o escritório parecia transformar-se num campo de batalha silencioso, onde Isabela Duarte precisava controlar cada gesto, cada olhar, cada palavra. A presença constante de Miguel Santiago tornava tudo mais tenso do que nunca. Alguém em sua posição poderia facilmente delegar aos subordinados, mas Miguel escolhia estar presente em reuniões, em breves conversas, até em discussões que não exigiam sua participação. Isabela sabia que não era coincidência. O olhar dele dizia mais que qualquer palavra. Às vezes, frio e penetrante, atravessando suas defesas. Às vezes, cintilando de humor, como se sussurrasse que ele se divertia com aquele jogo. E por mais que tentasse ignorar, o corpo dela traía. Coração acelerado, respiração curta, pensamentos desviados que a obrigavam a morder os lábios para recuperar foco. Não posso me deixar abalar. Ele é apenas um cliente. Um passo em falso pode arruinar tudo. Repetia a si mesma, mas a verdade é que sua força vacilava diante da paciência e persistência dele. Numa reunião estratégica, enquanto o grupo discutia direções de campanha, Miguel interrompeu um dos diretores e perguntou diretamente: e a opinião da Isabela? Todos se voltaram. Ela se sobressaltou,
obrigada a falar. A voz começou trêmula, mas ganhou firmeza quando percebeu Miguel ouvindo com atenção, acenando em alguns pontos-chave. Quando terminou, ele sorriu discreto, mas suficiente para desordenar seu coração. Após a reunião, Isabela tentou sair apressada, mas Miguel já estava lá, bloqueando o caminho, não com violência, mas com aquela presença calma e implacável. Apoiava-se na parede, apenas esperando. Continua a fugir de mim? A voz baixa, só para os dois. Isabela respirou fundo, ergueu os ombros, olhos frios. Não estou a fugir. Apenas quero manter as coisas profissionais. Miguel avançou um passo, os olhos brilhando sob a luz. E achas que é possível? A pergunta a deixou sem resposta. No fundo sabia. Não. Isso não era mais possível desde a noite no Palácio da Ajuda. Desviou o rosto, mas ele insistiu. Para mim não foi um erro. Foi inesquecível. As palavras atingiram como flecha, atravessando o muro de orgulho que ela erguera. Isabela queria negar. Queria dizer que ele estava enganado. Mas no íntimo, sabia que também era prisioneira da mesma lembrança. Virou-se e saiu, mas ouviu atrás de si, firme e grave. Não pretendo desistir até que admitas o que sentes. À noite, no pequeno apartamento, a luz do abajur iluminava pilhas de relatórios intocados. Os olhos dela não fixavam em nada. A mente girava entre do Apollo. A razão, fria, alertava que precisava manter distância, que Miguel Santiago não pertencia ao seu mundo, mas o coração, ferido tantas vezes, tremia diante da possibilidade de finalmente ser visto. Até quando vou conseguir resistir? Os dias passaram, mas em vez de se dissipar, Miguel tornava-se cada vez mais presente. Nos corredores, no elevador, em grandes reuniões e em conversas rápidas. Sempre aparentemente por acaso, mas sempre no momento exato para cruzar os olhos dela. O que a desestabilizava não era apenas a insistência, mas a forma como ele se comportava. Nunca ultrapassava limites, nunca usava grosseria ou posse. Tudo era sutil, como se compreendesse a necessidade de distância, mas fizesse questão de mostrar que essa distância não apagava sua atenção. Certa manhã, chegando mais cedo em busca de silêncio, Isabela encontrou sobre sua mesa um café quente, sem bilhete, sem nome, mas ela soube de imediato de onde vinha. O aroma não era da máquina do escritório, vinha da cafeteria na esquina, onde já vira Miguel. Sentou-se, olhou o vapor subir. Deveria sentir-se incomodada, mas o coração amoleceu. Não posso deixar que isto aconteça. Sussurrou, antes de dar um gole, permitindo que o sabor se espalhasse como uma doce traição. Ricardo Monteiro, sombra do passado, continuava rondando. Sempre que Isabela acreditava ter escapado, ele reaparecia num recado velado, num olhar durante reuniões com parceiros ou num boato maldoso espalhado ao vento. Ele sabia onde tocar para reabrir feridas, lembrando-a de que o passado ainda não se fechara. Numa tarde, ao recolher documentos após uma reunião, Isabela percebeu Miguel ainda ali, sentado tranquilamente, como se esperasse. Fica sempre a arrumar o que sobra dos outros? A voz suave, mas certeira. Assustada, ela respondeu, tentando manter distância. Alguém tem de manter a ordem. Miguel levantou-se, caminhou devagar até ela. Engraçado. Tenho a impressão de que não é só a sala que tentas organizar. Também tentas pôr em ordem o teu coração. O peito de Isabela se apertou. Segurou os relatórios contra si como um escudo e replicou, firme, não estou a fugir de nada. Só faço o meu trabalho. Ele parou diante dela. Inclinou levemente a cabeça, os olhos brilhando com ternura. Chama-me Miguel. Afinal, já partilhamos algo mais pessoal do que relatórios. O corpo dela se enriqueceu. Virou-se e caminhou rápido até a porta. Mas antes de sair, ouviu sua voz ressoar, grave e convicta. Talvez para ti tenha sido um erro. Para mim, foi inesquecível. No corredor, o coração dela batia descompassado. Acelerou os passos, como se pudesse deixar tudo para trás. Mas nada ficava. As palavras dele, o olhar, o café quente na mesa, tudo a acompanhava, colado em cada respiração. À noite, de volta ao apartamento em Alfama, Isabela sentou-se à janela, olhando as vielas de pedra iluminadas pelas luzes douradas. A guitarra de um músico anônimo ecoava ao vento.
um velho fado de amor e dor. Ela se perguntou: até quando vou conseguir resistir? A resposta pairou no escuro, indefinida, mas o coração dela sabia. Aquele duelo apenas começava. Lisboa amanheceu sob uma chuva leve, quase como névoa, não suficiente para molhar as roupas, mas bastante para deixar o coração mergulhado em incerteza. Isabela Duarte caminhava apressada pela rua de pedra, protegida por um pequeno guarda-chuva preto. Durante todo o dia, tentara manter-se focada no trabalho, mas os boatos em torno da foto e a presença constante de Miguel Santiago tornavam tudo sufocante. Ao chegar em seu apartamento, ouviu o discreto ding do celular. Na tela, um e-mail novo com assunto de uma só palavra: convite. A mão dela parou no ar. O coração perdeu um compasso. O remetente não tinha nome, apenas uma inicial: M. Abriu a mensagem. Hoje, às 20 horas, restaurante Belcanto. Apenas nós dois, sem gravatas, sem contratos. Ent. Isabela largou o celular sobre a mesa como se queimasse. Deu alguns passos para trás, respirando fundo, tentando ignorar a pulsação frenética em seu peito. Não, isto é loucura. Eu não posso. Mas, logo em seguida, uma voz mais íntima respondeu: mas eu quero saber. Quero saber quem ele realmente é. A tarde inteira foi um tormento. Isabela andava pelo apartamento sem rumo. Abria e fechava o guarda-roupa, experimentava vestidos e os largava, até sentar-se diante da janela, observando a chuva cair ritmada. O relógio se aproximava das 19h30 e ela finalmente compreendeu. Já havia decidido muito antes de se perguntar. Escolheu um vestido azul marinho, simples, mas elegante e discreto, sem ser apagado. Prendeu o cabelo, passou um batom suave. No espelho, não viu a menina que tremera diante de Ricardo, nem ainda uma mulher totalmente segura. Viu alguém em equilíbrio frágil entre a razão e o desejo. O restaurante Belcanto se escondia numa rua tranquila, iluminado pelo brilho quente de lustres dourados. Quando entrou, o coração de Isabela acelerou outra vez. Miguel Santiago já estava lá. Não usava terno, apenas uma camisa branca de mangas arregaçadas, revelando pulsos fortes. A imagem reduzia a distância de um magnata intocável, trazendo-o para algo mais humano, quase próximo demais. Ao vê-la, ela se levantou. O sorriso que surgiu não era o formal das reuniões, mas verdadeiro, acolhedor. Achei que não virias, disse, a voz rouca como uma nota de fado prolongada. Isabela sentou-se, respondeu baixo, tentando manter firmeza. Nemo. O garçom trouxe vinho tinto, o aroma de carvalho e especiarias misturando-se ao perfume dos pratos que chegavam. Mas o que mais chamava a atenção de Isabela não era o vinho nem o menu. Era o olhar de Miguel sem pressa, sem julgamento, como se ouvisse até sua respiração. Não vim falar de negócios, disse, pousando a taça. Quero que me conheças, como homem, não como cliente. As palavras a desconcertaram. Mas, ao longo do jantar, percebeu que Miguel não falava de fortunas ou viagens luxuosas. Falava da infância no subúrbio, de quando subia em árvores para colher peras com o irmão. Contava da primeira falência, das críticas cruéis dos jornais. Mencionava um livro de filosofia que relia sempre que se sentia perdido. Isabela ouviu, primeiro com cautela, depois com sorrisos que lhe escapavam sem controle. Descobriu, sob a aura imponente, um homem que conhecia o medo, o fracasso e a busca por si mesmo. Quando a refeição chegava ao fim, Miguel sustentou o olhar dela e afirmou com calma: és diferente, Isabela. Não tentas impressionar. Só és tu, e isso é raro. O coração dela se apertou. Havia tanto tempo desde Ricardo que ninguém a via assim, não como alguém a ser corrigida ou provada, mas simplesmente como ela era. Levantou a taça, escondendo a emoção em um gesto discreto. Mas, dentro de si, uma porta começava a se abrir. O jantar no Belcanto terminou como uma melodia que se apaga devagar. Os pratos foram retirados, restando apenas 2 taças meio cheias, iluminadas pela luz suave do teto. O rosto de Miguel parecia mais terno, menos distante. Isabela girava o pé da taça entre os dedos, dilacerada. Parte dela queria distância, muralhas de razão. Outra parte, encantada, queria apenas permanecer sob aquele olhar. Quando ensaiou levantar-se,
Miguel segurou suavemente sua mão sobre a mesa. Não foi brusco, nem possessivo, apenas firme, paciente. Isabela, não quero apressar nada, mas quero que saibas, eu não desisto facilmente. O peito dela se secou. Puxou a mão, levantou-se, escondendo-se num sorriso protocolar. Obrigada pelo jantar. Foi inesperado. Miguel também se ergueu, inclinando-se como um cavalheiro, mas seus olhos não a soltaram. Na saída, o ar úmido vindo do Tejo carregava frescor salgado da noite. Ele a acompanhou até o carro. Antes que abrisse a porta, Miguel pousou a mão sobre o trinco, retendo-a por um instante. Não vou forçar nada, mas lembra-te disto. Às vezes, o que parece perigoso é exatamente o que pode salvar-nos. Isabela ficou imóvel, sem resposta. Entrou no carro, ligou o motor. Pelo retrovisor, viu Miguel ainda ali, erguido sob a luz do poste, seguindo-a com o olhar até que ela sumisse na esquina. De volta ao apartamento naquela noite, o sono não veio. Sentada junto à janela, via a chuva fina escorrer pelos telhados vermelhos de Alfama. Por dentro, um turbilhão, medo, ansiedade, mas também uma excitação que se recusava a ser nomeada. Recordou suas palavras. Eu não desisto facilmente. Não soava apenas como promessa, mas também como aviso. Miguel Santiago não era como outros homens. Quando escolhia alguém, encontrava um caminho para entrar em seu mundo. E, desta vez, a escolhida era ela. Encostando a cabeça no vidro frio, fechou os olhos. Sabia que aquele jantar não era um fim. Era o início de um capítulo novo, um capítulo para o qual não estava pronta, mas que o destino já colocara em suas mãos. Um convite. Jantar. E a partir dali, seu coração jamais voltaria a ser inteiro. Na manhã de segunda-feira, Lisboa despertava sob um céu pesado e cinzento, nuvens arrastando-se preguiçosas sobre o Tejo. No escritório, o ar parecia ainda mais sufocante. Isabela Duarte entrou tentando manter a postura serena, mas ao sentar-se encontrou um envelope pardo sobre a cadeira. Sem remetente. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Abriu lentamente e o coração se apertou. Dentro estavam impressos antigos e-mails e mensagens privadas, trocadas com Ricardo Monteiro, palavras escritas nos piores momentos da relação. Frases carregadas de medo, insegurança, comparações cruéis e lágrimas silenciosas. Tudo aquilo que ela acreditara ter enterrado. Preso por um clipe, havia um bilhete manuscrito por Ricardo, traços firmes, cruéis. Podes fingir que és forte diante dos outros, mas eu sei quem tu realmente és. Ninguém vai acreditar em ti quando eu mostrar a tua verdadeira face. O estômago de Isabela se contorceu. Apertou o papel até as unhas marcarem a palma. Ricardo permanecia, igual sempre sabendo usar o passado para quebrá-la, sempre encontrando a ferida escondida. A manhã passou como um borrão. Ela trabalhava no automático, mas a mente vagava. Cada olhar dos colegas, cada riso distante parecia denunciar que o segredo já fora exposto. Na hora do almoço, incapaz de suportar sozinha, chamou Teresa Faria para um café próximo. No canto discreto do local, confidenciou tudo, as mãos trêmulas. Ele nunca vai parar, Teresa. O Ricardo sabe exatamente onde me atingir. Teresa segurou-lhe a mão com firmeza, os olhos determinados. Isa, tens de contar tudo ao Miguel. Antes que ele saiba por outras pessoas, ele merece ouvir de ti. Isabela balançou a cabeça, lágrimas contidas nos olhos. Não posso. Ele me vê como alguém forte, segura. Não quero que descubra que por trás só há fragilidades e cicatrizes. Teresa suspirou, sem insistir mais. À tarde, a reunião estratégica do grande projeto começou. Isabela entrou com documentos nos braços, escondendo o cansaço. Mas o coração afundou ao ver Ricardo presente convidado como parceiro associado. Sentado ao fundo, no terno impecável, ostentava um meio sorriso arrogante. Quando seus olhos encontraram os dela, faiscou o deboche. Durante toda a reunião, deixou escapar insinuações. É curioso como algumas pessoas avançam tão rápido na carreira. Talvez talento, ou talvez proximidade com as pessoas certas. O silêncio caiu na sala. Alguns tossiram. Outros baixaram os olhos, mas os olhares enviesados recaíram sobre Isabela. Seu rosto queimou, ia reagir quando uma voz firme interrompeu. Interessante a sua observação, senhor Monteiro.
mas creio que todos aqui reconhecem competência quando a veem. E a senhorita Duarte tem se mostrado não apenas talentosa, mas indispensável a este projeto. Miguel Santiago, o ambiente congelou. Ricardo semicerrava os olhos, o sorriso agora forçado. Isabela permaneceu imóvel, coração disparado. Era a primeira vez em anos que alguém a defendia em público sem medo ou cálculo. Isso a emocionava, mas também a apavorava. Sabia que quanto mais se aproximasse de Miguel, mais perigoso Ricardo se tornaria. Quando a reunião terminou, os presentes foram saindo, deixando apenas o arrastar de cadeiras e o cheiro de papel. Isabela recolhia os documentos às pressas, tentando escapar antes que Ricardo viesse. Mas uma mão tocou-lhe o braço firme, porém cuidadosa. Miguel, ele está a perseguir-te, não está? A voz baixa, mais afirmação que pergunta. Isabela hesitou. Por um instante quis negar, esconder a verdade, mas os olhos dele, profundos e resolutos, não permitiam fuga. Ela o sentiu, a voz embargada. O Ricardo nunca aceitou o fim. Ele não suporta ver-me feliz sem ele. Uma centelha brilhou no olhar de Miguel. Deu um passo à frente, tornando-se um escudo silencioso. Isabela, não tens de enfrentar isto sozinha. Ela ergueu o queixo, preservando o orgulho. Já enfrentei coisas piores. Só não quero que este jogo interfira no meu trabalho. Miguel franziu os lábios, mas suavizou o olhar. Pousou a mão sobre seu ombro, não como posse, mas como promessa. Admiro a tua força, mas não confundas independência com solidão. Se ele mexer contigo outra vez, vai mexer comigo também. As palavras fizeram Isabela estremecer não de medo, mas de emoção. Nunca ouvira algo assim. Não uma proteção controladora, como a de Ricardo, mas uma proteção que nascia do respeito. Não respondeu, apenas acenou e saiu. Mas dentro dela, gratidão e apreensão se entrelaçavam. Sabia, Ricardo não iria parar. Mais tarde, já à noite, Isabela deixou o prédio. Lisboa brilhava em luzes, mas o vento frio trouxe-lhe um arrepio. Seus saltos ecoavam pelo calçamento da praça e cada som parecia alerta. Uma silhueta surgiu na esquina, familiar demais para ser confundida. Ricardo Monteiro. Aproximou-se com o mesmo sorriso enviesado, olhos de predador. Sentou-se num banco de pedra ao lado, falando com falsa casualidade. Marina, desculpa Isabela, confundo-me sempre. Mas sabes por quê? Não sabes? Porque nunca foste ninguém sem mim. Isabela cerrou os punhos, controlando a voz. A minha vida não é mais da tua conta, Ricardo. Ele riu, o som ecoando sob os arcos de pedra. Ah, mas é sim, porque eu sei todos os teus segredos. Eu acredita, se eu quer, vou arrastar-te comigo. O sangue dela gelou, mas manteve a cabeça erguida. Então tenta. Vais ver que já não tenho medo. Ricardo silenciou, os olhos escurecendo, antes de se afastar. Mas Isabela sabia, aquilo não era o fim. Era apenas o início de um jogo sujo, onde passado e presente estavam prestes a colidir. Acelerou o passo, o coração em guerra. Tinha Miguel ao seu lado. Mas será que, ao conhecer suas feridas antigas, ele ainda haveria do mesmo jeito? E mais do que isso, será que teria coragem de confiar em um homem outra vez? Como sempre em Lisboa, os boatos não precisavam de combustível para incendiar. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Isabela Duarte percebeu o ar diferente. Olhares curiosos, meio julgadores, teclados silenciados sempre que ela passava. Sentou-se, abriu o laptop e o coração afundou. Na capa de um site sensacionalista, lia-se em letras garrafais: nova namorada do milionário, beijo ardente de Miguel Santiago, ainda dá que falar. End of tea. Abaixo, a foto no Palácio da Ajuda. Seus lábios colados aos de Miguel, envoltos pelo brilho dos lustres, como se o mundo tivesse parado. A diferença é que agora a imagem não estava mais restrita a grupos privados de convidados, espalhava-se por jornais, redes sociais, até programas matinais de TV. Isabela recostou-se na cadeira, visão turva. O corpo inteiro ardia como fogo. Era o que mais temia, ser reduzida a um rótulo, a um escândalo amoroso que nunca escolhera viver. Na mente, ecoava a voz amarga de Ricardo Monteiro. Ninguém vai acreditar em ti quando eu mostrar a tua verdadeira face. Nesse instante, Teresa Faria entrou apressada,
olhos arregalados, balançando o celular diante dela. Isa, viste? Está em todo lado. Isabela levou as mãos à cabeça. A voz rouca. É o fim, Teresa. Agora vão pensar que estou a usar isto para subir na carreira. Teresa sentou-se ao lado, segurando firme sua mão. Não lhes dês esse poder. Tu sabes quem és, e quem te conhece de verdade também sabe. Isabela queria acreditar, mas a tempestade era implacável. Durante horas, seu celular vibrava sem parar mensagens de amigos, conhecidos antigos, até repórteres. Colegas aproximavam-se da mesa, incapazes de disfarçar a curiosidade. Então, é verdade? Ela apenas apertou os lábios, finge ocupação no computador, mas por dentro, cada pergunta a feriu como lâmina. À tarde, sufocada, Isabela saiu do escritório mais cedo. Andou pela Rua Augusta, perdida em pensamentos. Os cartazes coloridos, a música das lojas, os passos animados dos turistas, tudo destoava do caos dentro dela. Entrou num café discreto perto da Praça do Comércio, sentou-se num canto escondido. Diante de si, um cappuccino fumegante intocado. Os olhos fixos no celular. Uma nova notificação, mensagem de número desconhecido. Mas ela sabia bem o autor. Bonita photo. O mundo inteiro já sabe quem és. Vês como é fácil destruir a tua imagem. Ricardo. Os dedos de Isabela tremiam. Mordeu os lábios, segurando as lágrimas. Ele vencera uma rodada ao menos na batalha da reputação. Mas no fundo, uma chama se ergueu. Não permitiria que ele destruísse o que restava de sua vida. Desligou o celular, respirou fundo. E então, ouviu uma voz acima dela. Parece que estamos a dar o que falar. Levantou o olhar. Miguel Santiago estava ali, imponente. O olhar firme. Sentou-se diante dela como se fosse natural. O coração de Isabela vacilou. A tempestade ainda rugia, e ele, o centro de todo o furacão, estava agora diante dela. Miguel acomodou-se com confiança, chamando a atenção de todos no pequeno café, mas parecia alheio. Seus olhos só encontravam os dela, como se existisse um muro invisível, protegendo-os do resto do mundo. Não te preocupes, Isabela, disse, a voz grave e calma. Eu sei lidar com estas coisas. Já estive em tempestades piores. Isabela riu sem humor, os dedos embranquecidos ao apertar a xícara. Fácil para te dizer. A tua reputação não está em risco. A minha carreira, sim. Miguel inclinou-se para a frente sérieux. Achas mesmo que vou deixar usarem isto contra ti? Não vejo problema nenhum em todos pensarem que estamos juntos. O coração dela disparou, mas a razão reagiu de imediato. Mas nós não estamos, respondeu rápido, quase defensiva. Miguel silenciou por um momento. Então sorriu, não o sorriso social dos negócios, mas um sorriso carregado de decisão. Ainda não. Isabela desviou o rosto, incapaz de sustentar aquele olhar, mas as duas palavras ecoaram como marca indelével. Mesmo depois que Miguel deixou o café, ficou ali, sozinha com o cappuccino já frio, repetindo-as mentalmente. Naquela noite, Isabela caminhava pelas vielas de pedra de Alfama, sob as luzes douradas. De um bar próximo, o fado se espalhava na voz rouca de uma cantora, acompanhado da guitarra uma melodia de amor e traição. Cada verso atingia diretamente suas cicatrizes. De volta ao apartamento, sentou-se à janela, abraçando os joelhos. Ricardo ainda rondava como fantasma, ameaçando com o passado. Miguel, de outro lado, derrubava pouco a pouco as muralhas que ela erguera. Entre essas forças, Isabela sentia-se dilacerada. O celular vibrou novamente. Nova mensagem. Não fujas de mim. Amanhã, 20 horas. Café à brasileira. Só nós dois. Sem assinatura. Mas ela não tinha dúvidas. Ricardo, a respiração acelerou. Fechou os olhos, mão trêmula ao pousar o celular. Dentro dela, duas vozes guerreavam. Uma exigia confronto para pôr fim ao tormento, outra gritava que era armadilha. Mas acima do medo estava o cansaço. Não queria mais viver sob a sombra dele. Isabela ergueu a cabeça, olhando as luzes de Lisboa tremeluzirem pela janela. Sabia que no dia seguinte, a decisão que tomasse poderia mudar tudo. Lisboa anoitecia, os postes de luz acendiam-se em sequência, refletindo dourado sobre as pedras molhadas pela chuva suave da tarde. O café à brasileira repousava enxiado, com sua fachada histórica, portas de madeira pesadas
e a estátua imóvel de Pessoa diante da entrada. Naquela noite, o lugar parecia guardar um segredo maior do que qualquer página de literatura já escrita ali. Isabela Duarte estava do outro lado da rua, encarando a luz quente que escapava pelas janelas. Dentro, alguns clientes conversavam. O tilintar de colheres nas xícaras misturava-se à música suave de um rádio antigo. Mas dentro dela reinava uma tempestade. O relógio marcava 19:55. Seu coração batia forte, os dedos apertavam a alça da bolsa. Cada passo pesava toneladas. Perguntava-se, vim para quê? Para enfrentar? Ou apenas para me ferir outra vez? Mesmo assim, os pés a levaram até a porta. O sino soou leve quando entrou. O aroma de café torrado encheu-lhe os pulmões, misturado ao cheiro de madeira antiga e a fumaça suspensa no ar. Ao fundo, esperava Ricardo Monteiro. Terno cinza claro, gravata impecável, cabelo engomado. Reclinava-se na cadeira, girando a taça de vinho, o sorriso presunçoso surgindo quando a viu. Sabia que vinhas. Isabela respirou fundo, sentou-se diante dele. Não baixou os olhos, não desviou. Não estou aqui porque não resisto a ti. Estou aqui porque estou cansada. As sobrancelhas de Ricardo se ergueram, um brilho divertido passando em seu olhar. Abriu a pasta de couro ao lado, tirou um maço de papéis e jogou-o sobre a mesa. Cópias de e-mails, dívidas antigas, registros que Isabela lutara para enterrar. Achas mesmo que o teu milionário vai continuar a olhar para ti da mesma forma quando souber disto? Disse, cada palavra impregnada de veneno. As mãos dela tremiam sob a mesa, mas seus olhos não vacilaram. Tu nunca entendeste, Ricardo. Não me envergonho do meu passado. Sim, lutei. Sim, sofri. Mas sobrevivi. E isso me torna mais forte do que tu alguma vez serás. O sorriso dele vacilou, recuperando-se rápido. Então escolhe. Ou afastas-te dele, ou amanhã, estes papéis vão parar na imprensa. O ar pareceu pesar. No salão, risos continuavam. Ninguém suspeitava que no canto travava-se uma batalha de almas. Quando Isabela abriu a boca, uma voz cortou o silêncio. Não vais entregar nada, Monteiro. O café inteiro congelou. Isabela virou-se e o coração parou. Miguel Santiago, de pé, imponente, os olhos flamejantes. Não havia pressa nem fúria explosiva, apenas decisão, como sentença já escrita. Ricardo arqueou as sobrancelhas, escondendo o susto com um riso cínico. Ora, ora, o príncipe encantado decidiu aparecer. Vieste salvar a donzela, Santiago. Miguel aproximou-se, pousou a mão levemente no ombro de Isabela, um gesto de calma, antes de encarar Ricardo. Ela não precisa de resgate, só precisa que a deixes em paz. O rosto de Ricardo se contraiu em raiva. Bateu a mão na mesa, espalhando papéis. Tu não fazes ideia com quem te estás a meter. Essa mulher esconde mais do que mostra. Miguel não desviou o olhar. Voltou-se a Isabela, a voz baixa e firme, carregada de calor. Eu sei exatamente com quem me estou a envolver. Sei que ela lutou, que sobreviveu e que não se deixou destruir pelo passado. É por isso que a admiro. As lágrimas subiram silenciosas aos olhos de Isabela. Tudo aquilo que temera a exposição, o julgamento se dissipava diante das palavras dele. Ao lado de Miguel, não se sentia medida, mas reconhecida. Ricardo ruborizou, tentando rir para disfarçar o abalo. És um tolo, Santiago. Vais arrepender-te. Ela não pertence ao teu mundo. Miguel deu mais um passo, cada sílaba cortante. Não, tu é que já não pertences ao dela. O silêncio caiu como pedra. Ricardo lançou a ela um último olhar, carregado de ódio e impotência, recolheu os papéis e saiu apressado. A porta fechou-se com estrondo, deixando para trás o cheiro ácido de vinho e ressentimento. Isabela permaneceu imóvel, os dedos cravados no assento. As lágrimas enfim romperam. Miguel ajoelhou-se ao seu lado, segurando-lhe a mão. Por que tentaste enfrentar isto sozinha, Isa? A voz grave, tomada de preocupação. Ela soluçou, porque tive medo. Medo que me julgasses. Medo que, ao saber das minhas fraquezas, me olhasses como todos os outros. Miguel ergueu-lhe o rosto com as duas mãos, obrigando-a a encarar seus olhos. Olha para mim. Eu nunca vou te diminuir. Não és definida pelo que passaste, mas pelo que sobreviveste. É isso que me faz querer-te ainda mais. O pranto rompeu.
levando junto todas as barreiras. E quando Miguel a beijou, já não era desafio ao destino, nem vingança contra Ricardo. Era libertação, um coração finalmente se abrindo, depois de anos de medo. Os clientes desviaram o olhar, oferecendo-lhes privacidade, mas para Isabela e Miguel, o mundo havia desaparecido. Restava apenas o compasso de dois corações fundidos e o calor de um beijo que selava uma promessa. Dali em diante, ela nunca mais lutaria sozinha. Lisboa estava mais radiante do que nunca naquela noite. As ruas brilhavam com luzes festivas, anunciando a proximidade do festival de verão. O som do fado misturava-se às gargalhadas dos turistas na Praça do Rócio, mas no coração de Isabela Duarte só havia um som nítido, o compasso acelerado de seu coração rápido, urgente, como se estivesse prestes a entrar numa dança do destino. Em suas mãos, um convite dourado enviado pela Fundação Santiago, convite para o baile de gala anual. No canto em letra manuscrita, apenas uma linha: Isabela, espero que aceite ser a minha acompanhante. Esse convite, Miguel Santiago lhe entregara pessoalmente, após a última reunião. O olhar dele era tão sério que ela não conseguiu recusar. Ela havia hesitado, lutado contra si mesma, mas diante do espelho naquela noite, vestida com o longo azul marinho justo ao corpo, os olhos que a encaravam já não tremiam. Ela não queria entrar no mundo de Miguel como alguém que foge, e sim como alguém forte o suficiente para caminhar ao lado dele. O Palácio Nacional da Ajuda resplandecia com milhares de luzes de cristal. Limusines paravam diante do portão. Senhoras de vestidos luxuosos e cavalheiros de smoking impecável posavam sob os flashes incessantes dos jornalistas. Quando Isabela chegou, seu coração se apertou. Mas Miguel, esperando nos degraus, avançou imediatamente. Ele usava um smoking preto clássico, o rosto iluminado não só pelas luzes, mas pelo sorriso reservado apenas a ela. Vieste. Ela pousou a mão na dele. Estava trêmula, mas seu olhar era firme. Contra todo o meu bom senso, Miguel sorriu de leve, apertando-lhe os dedos. Ainda bem que desta vez não ouviste a razão. Ele a conduziu para dentro, sem se esquivar das câmeras, sem esconder-se como se quisesse mostrar ao mundo inteiro que ela era a sua escolha. E pela primeira vez, Isabela sentiu orgulho, não medo. No salão, lustres de cristal reluziam. Violinos enchiam o ar. Miguel a apresentou a parceiros, políticos e personalidades. Cada vez que dizia seu nome, seus olhos brilhavam não como quem apresentava um acompanhante, mas como quem mostrava um motivo de orgulho. Isabela, acostumada a ser eclipsada ao lado de Ricardo, agora resplandecia. Conversava, sorria, respondia com naturalidade. Percebeu, não precisava competir, nem provar nada. Ali, ela era apenas ela mesma, e isso bastava. Quando a orquestra iniciou uma valsa, Miguel estendeu a mão. Concedes-me esta dança? O coração dela vacilou. Com Ricardo, dançar sempre fora sinônimo de críticas, passos errados, olhares de desprezo. Mas o olhar de Miguel era diferente. Não havia julgamento, apenas um convite sereno. Isabela respirou fundo e entregou-lhe a mão. Eles foram para a pista. Sob as luzes douradas, deixou-se guiar. No início, seus pés estavam rígidos, mas a firmeza dele a fez relaxar. Logo estavam girando, e ela se deu conta. Estava sorrindo. Miguel aproximou-se e murmurou: Sabes, Isabela, já não consigo fingir. O que sinto por ti não é apenas curiosidade. O coração dela se agitou. As muralhas erguidas dentro de si estremeceram. Mas, ao encontrar o olhar dele tão honesto, tão firme, percebeu que não poderia fugir para sempre. Miguel, a minha vida já é complicada demais. Sussurrou, a voz trêmula. Ele a puxou mais perto, o calor percorrendo cada movimento. Então deixa-me complicar contigo. Isabela parou por um instante e riu entre lágrimas. Pela primeira vez, não sentia o peso sozinha. Naquele rodopio, ousou acreditar que podia largar o medo. A música cessou, mas o coração de Isabela ainda pulsava forte. Quando os aplausos soaram, Miguel manteve a mão dela firme, como se não quisesse que a dança terminasse. És incrível, murmurou, os olhos faiscando. Ela corou, balançando a cabeça. Apenas segui os teus passos. Miguel sorriu, inclinando-se ainda mais, a voz grave, e é exatamente isso que torna tudo perfeito. Simples,
mas verdadeiro, e cada palavra atravessou as barreiras que ela erguera durante anos. Após o baile, Miguel a levou aos jardins do palácio. A noite lisboeta estava fresca, as árvores enfeitadas com pequenas luzes que pareciam estrelas caídas sobre a terra. De longe, a música ainda ecoava, mas ali havia apenas eles dois, envoltos pelo silêncio. Miguel segurou suas duas mãos. Firme, Isabela, sabes o que mais me encanta em ti? Ela sorriu, tentando disfarçar a tensão. O meu talento para me meter em confusões? Ele riu, balançando a cabeça, o olhar sério novamente. Não. O que mais me encanta é a tua coragem. Mesmo com medo, mesmo ferida, nunca deixaste de lutar. Desde aquele primeiro beijo, quando nem sabias o meu nome, percebi que eras diferente. Os olhos de Isabela se enevoaram. Passara anos ouvindo críticas e desprezo, esquecendo-se de sua própria força. Agora, pelas palavras de Miguel, reencontrava a si mesma clara, resiliente. Ela respirou fundo, a voz embargada, e eu achei que estava apenas a tentar provar algo ao meu passado, quando na verdade estava a abrir a porta para o meu futuro. Miguel inclinou-se e a beijou. Não com pressa, nem em chamas como antes, mas devagar, suave, seguro como quem sela uma promessa de confiança. Quando se afastaram, ele encostou a testa à dela, sussurrando com um sorriso. Este é apenas o primeiro de muitos. Isabela fechou os olhos, exalando em alívio. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinha na luta. E ali, sob o jardim cintilante, compreendeu. O amor que acreditara perdido havia realmente voltado. Lisboa despertava com o sol dourado espalhando-se pelos telhados vermelhos. A brisa vinda do Tejo trazia umidade salgada. Isabela Duarte abriu a janela de seu apartamento, deixou o vento entrar e respirou fundo. Havia muito tempo não recebia a manhã com um sorriso tranquilo. Meses haviam passado desde a noite no café à brasileira, a noite em que o passado tentara arrastar, lá de volta ao abismo, mas ela permanecera firme, porque Miguel Santiago estava ao seu lado. Depois daquele confronto, Ricardo Monteiro perdeu força como quem tem a energia sugada. Suas tentativas de derrubar Isabela fracassaram. Sua reputação nos negócios ruiu, até tornar-se apenas um nome esquecido. Para Isabela, o último fantasma enfim se dissipara. As feridas ainda existiam, mas já não a dominavam. Tinham virado cicatrizes não mais peso, mas prova de resiliência. No trabalho, sua presença se consolidou. Os projetos que liderava não apenas prosperavam, mas levavam sua marca pessoal. Colegas que antes desconfiavam passaram a reconhecer e até admirar. Ela já não era vista como a mulher ao lado de Santiago, mas como uma profissional plena inteligente, firme, respeitada. E Miguel, o homem que entrara em sua vida por meio de um beijo impulsivo, tornara-se parte essencial dela. Entre viagens, reuniões e galas, sempre encontrava formas de preservar momentos íntimos, um café juntos pela manhã, uma mensagem breve mas calorosa no meio do dia, ou simplesmente um entrelaçar de mão silencioso ao fim de jornadas cansativas. A relação deles não era fogos de artifício, era farol seguro. Numa noite, após visitarem uma exposição de arte, Miguel levou Isabela a caminhar pelos jardins próximos ao Miradouro de Santa Catarina. De lá, Lisboa brilhava inteira sob as luzes amarelas, o Tejo cintilando como fita prateada. Ele parou, olhou a fundo. Isabela, sabes o que percebi desde o primeiro dia? Ela inclinou a cabeça, sorrindo, que eu era uma mulher impulsiva a beijar desconhecidos. Miguel riu, depois balançou a cabeça, segurando firme sua mão. Não. Eu percebi que por trás daquele impulso havia uma alma que se recusava a ser esmagada. E eu sabia que se tivesse a sorte de te ter ao meu lado, nunca mais iria largar. Os olhos dela brilharam. Quantas vezes pensara não ser digna? Quantas vezes acreditara que o passado seria prisão eterna? Mas ali, diante de Miguel, sentia-se leve. Quando ele a beijou, a cidade inteira pareceu desaparecer. Restavam apenas os dois, num instante suspenso, onde o tempo parava para testemunhar um amor nascido da dor, mas transformado em cura. Numa noite de fim de verão, Lisboa celebrou com fogos de artifício à beira do Tejo. Multidões lotaram a praça, risos e música enchendo o ar. No céu,
Explosões vermelhas, douradas, roxas e verdes refletiam na água. No meio da multidão, Isabela Duarte e Miguel Santiago de mãos dadas. Ela já não se sentia deslocada como em festas passadas. Cada passo ao lado dele era confirmação, não era sombra de ninguém. Era ela mesma a mulher que saíra da escuridão e encontrara a própria luz. Miguel inclinou-se, murmurando ao ouvido dela, a voz sobrepondo-se aos fogos. Lembra-te sempre disto, Isa. O beijo que começou por orgulho transformou-se no símbolo da nossa história. Isabela riu entre lágrimas, apertou a mão dele e recostou-se em seus ombros. E eu aprendi que não preciso mais provar nada a ninguém. Só preciso viver contigo. Beijaram-se sob o céu em chamas. Não era desafio, nem máscara para a dor. Era paz. Era a promessa de caminhar lado a lado através de qualquer tempestade. Era amor liberto do passado. Com o tempo, Ricardo Monteiro restou apenas como exemplo de fracasso. O nome dele já não provocava medo. Isabela olhava para a frente para o trabalho, os sonhos e Miguel. Numa noite calma, já sem fogos, Lisboa dormia. Isabela sentou-se à janela, observando a lua sobre os telhados. Miguel se aproximou, abraçou-a por trás. Sabes o que vejo quando olho para ti? Ela sorriu, voltando-se de leve. Uma mulher complicada, ele riu baixo, beijando seus cabelos. Vejo o meu futuro. Isabela fechou os olhos, deixando o coração acompanhar o dele. Naquele momento compreendeu. A longa jornada de dor, luta e dúvidas chegara ao fim. O primeiro beijo, nascido do impulso, havia aberto o caminho para uma vida inteira de felicidade. E Isabela Duarte sabia. Dali em diante, aquele amor já não era desafio, era eterno.